Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal Muito Botafogo de Futebol e Regatas. O Glorioso volta a campo amanhã em São Luís, no Maranhão, às 20 horas, para enfrentar o Vasco da Gama pela 6ª rodada do Campeonato Carioca. Obviamente quero vencer, é a camisa do Botafogo em campo e num clássico. Entretanto, isto é algo menor neste momento. Muitas mudanças acontecendo no clube. Ontem o técnico Enderson Moreira foi demitido e o Botafogo pode contratar o treinador português Luiz Castro, que atualmente trabalha no Oriente Médio. Em mais um conteúdo robusto para vocês, eu falo a respeito do Enderson Moreira para fecharmos de maneira respeitosa os comentários sobre o nosso ex-treinador aqui no canal Fabiano Bandeira e também, num segundo momento, falo sobre o Luiz Castro. A live de ontem à noite acabou quase às 23 horas. O início da gravação deste vídeo se dá mais ou menos às 4 da manhã. E neste intervalo eu estudei bastante a respeito do possível novo treinador do Botafogo para começar a falar sobre ele aqui no canal. Responsabilidade no canal Fabiano Bandeira. Então, antes de tudo isso, eu peço para que você se inscreva aqui no canal. É simples, rápido, fácil e grátis. Tem um botão embaixo do vídeo, inscrever-se. É só clicar e fazer parte desta família que torce para o fogão e acompanha o canal diariamente. Já é inscrito? Traga novos inscritos. Temos a próxima meta, passar dos 30 mil. Estamos pertinho. Depois vamos muito além, porque o Glorioso é gigante. Deixa o like. Isso é fundamental para o crescimento do canal e extremamente simples. E ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Pois é, galera, o Botafogo perdeu para o Fluminense de virada por 2-1. No dia seguinte, o treinador foi demitido. A relação? Não. O Enderson Moreira foi demitido por ter sido expulso no primeiro jogo contra o Confiança e no último contra o Fluminense, por demonstrar em alguns momentos falta de equilíbrio à beira do campo? Não. Pode ter tido uma pequena participação essa questão na demissão? Talvez, mas eu acredito que não. O clube vive um novo momento. Nós pedimos durante muito tempo a profissionalização do Botafogo, a ruptura com o amadorismo. E seria amadorismo demitir o técnico por conta de uma derrota num clássico, já que o Enderson fez um bom trabalho à frente do Botafogo, queiramos ou não. Ele fez um bom trabalho. Ele chegou num momento muito difícil na Série B do Campeonato Brasileiro. O Botafogo estava na 14ª posição. Rapidamente ele potencializou individualidades e conseguiu dar um padrão tático ao time. Por vezes fiz análises aqui trazendo para vocês o desenho tático do time do Enderson Moreira. 4-2-3-1, marcação em 2 linhas de 4, fazendo um 4-4-2 muito fácil de identificar e bem feita. Saída de 3, transformando o jogo num 3-2-5. Em alguns momentos, bola longa em diagonal. Em outros momentos, saída por dentro. O ponta esquerda entra, o lateral esquerdo espeta. Do outro lado, o contrário. O lateral direito fica preso para a saída de 3, o ponta direita tem liberdade e aí o meia central flutua um pouquinho mais para o lado direito. O centroavante tem mobilidade, tem que ter movimentação. Muito tranquilo identificar, e o Enderson com isso conseguiu fazer o Botafogo campeão da Série B com 5 pontos de vantagem sobre o segundo colocado. Com um elenco pior do que o do ano passado, ele começou o Campeonato Carioca razoavelmente bem. Infelizmente, o Botafogo foi muito mal no segundo tempo contra o Fluminense e sofreu a virada. Mas, repito, isso não tem a ver com a demissão do Enderson. O Botafogo agora tem um dono. John Textor está montando uma equipe para a gestão do futebol e uma visão muito mais ampla do que é o futebol aqui no Brasil. Uma visão muito interessante para o futuro do Botafogo. Para o John Textor, o Enderson, por N motivos, não fazia sentido. Ingratidão? Não. O Botafogo era gerido pelo presidente Durcésio Melo, quando o Enderson Moreira foi contratado. Jorge Braga, CEO, Freeland, diretor de futebol. Agora quem manda é o dono, John Textor, e o diretor de futebol é o André Mazzucco. Então não tem como ter ingratidão de uma pessoa que é dona
agora e nem estava no clube, nem sabia que ia comprar o clube quando o Henderson foi contratado. Então fica aqui a minha admiração, o meu respeito ao Henderson Moreira e a minha gratidão. Foi importantíssimo num recorte crucial da história do Botafogo. Na relação com a imprensa e com os canais que cobrem o Botafogo, ele sempre foi muito tranquilo e respeitoso também. Vocês viam aqui no canal as minhas perguntas e as respostas do treinador nas coletivas. Vida longa ao Henderson no futebol, mas o Botafogo ruma para um novo caminho e um caminho que parece ser muito interessante. O clube negocia com o português Luiz Castro e eu fui atrás não só da história, mas de entrevistas, de falas do treinador, modelo de jogo, muita coisa interessante, galera. Começo a torcer muito para que o português venha para o nosso glorioso. Assisti os 55 minutos de entrevista que ele deu recentemente ao canal da Futuri. Muito legal. Ele fala sobre modelo de jogo, a importância do que ele chama de pivô, que pode ser um volante aqui no futebol brasileiro, mas ele chama de pivô. E ele baseia muito o jogo do time dele neste homem, porque entende que ele tem que ter muita dinâmica e muitas qualidades para o jogo. Não apenas bloquear, não apenas ser um volante marcador, nada disso. Então ele deu exemplos importantes e mais pra frente eu tento trazer aqui para vocês a respeito dessa posição e a gente já começa a avaliar que o Botafogo vai ter que contratar um homem do tipo que ele quer, porque ele falou que é muito importante que o pivô, para ele, tenha as valências que ele gosta. Penso no Gabriel Pires, um jogador que é do Benfica, não atua hoje na Europa, está emprestado, mas o português certamente conhece o volante brasileiro. Então vamos aguardar também a respeito de negociações. Falou a respeito da parte técnica, tática, física e abordou a parte psicológica dos jogadores. Isso na entrevista à Futuri. A parte mental. E quando perguntado se isso é treinável, disse que sim e deu exemplos também. O Luiz Castro, vocês já sabem, trabalhou por 10 anos no Porto, desenvolvendo o modelo da base do clube e foi muito bem, é muito bem avaliado lá em Portugal, assim como é bem avaliado nos clubes profissionais nos quais passou naquele país. E também no Shakhtar, na Ucrânia. Foi campeão ucraniano recentemente, foi semifinalista de Liga Europa, porque foi eliminado na fase de grupos da Champions, mas venceu o Real Madrid 2 vezes, já falo sobre isso. E na Liga Europa ele saiu para a Inter de Milão. Olha o nível de confronto que esse treinador teve recentemente e que pode vir para o Botafogo. Sensacional. Na Champions, fui ver parte dos jogos contra o Real Madrid, 3-2 na Espanha para o Shakhtar e 2-0 na Ucrânia. Tem um momento no qual o Luiz Felipe Freitas, o narrador do Esporte Interativo, até fala assim: olha o mar laranja num contra-ataque do Shakhtar. Porque o Shakhtar do Luiz Castro trabalhava com muitas peças no ataque e muitas peças na defesa. E é assim que ele vê o futebol. Ele entende que os jogadores têm que participar ativamente em todos os momentos do jogo, atacando e defendendo. Pressão pós-perda ele gosta muito. É um treinador que gosta da construção do jogo. E aí nós vamos ter que pensar, porque o goleiro participa no time dele. O Gatito vai ter condição de jogar com o pé? Tomara que tenha, tomara que treine e melhore, porque nesse quesito ele não é um supra-sumo, vamos dizer assim, embora seja muito bom defendendo. Então, o técnico português Luiz Castro tem uma visão muito moderna do jogo. Construção de trás para frente, participação de todos os elementos. Ele até dá um exemplo lá na Futuri sobre o mercado. Olha como ele entende. E olha como o John Textor pode estar olhando para ele também. Ele fala aqui, o Mansur também comentou isso ontem no Sport TV, falando a respeito do treinador. Ele fala que os clubes hoje contratam jogadores por um valor e tem que vender por um valor maior. Então, é interessante que a bola passe por todos eles para que eles se valorizem até o time fazer o gol ou chegar à área adversária. Olha que visão. Ele gosta de ter posse de bola. Geralmente o time dele tem mais posse
que os adversários também. O técnico português gosta muito de trabalhar na zona ofensiva e diz que tem que ter um jogo bonito, tem que ter um bom jogo. Que se você vai ao estádio ou vai assistir a partida de um time que não tem uma variação ofensiva e se defende mal, esse time você tem que duvidar dele. Ele gosta, então, de um jogo bem jogado, mas muito eficaz, com a participação de todos os jogadores. E olha, se tem algo que me incomodava quando eu ia secar um dos rivais do Botafogo, na época do Jorge Jesus, não era a parte ofensiva deles, porque jogadores de qualidade, com o treinador mostrando qualidade, conseguem desenvolver um bom papel. Só que, quando o Flamengo perdia a bola, e eu estava secando, que validade, gente, sou botafoguense, torço para o Glorioso, seco automaticamente Flamengo, Fluminense e Vasco, faz parte do futebol. Então, quando eu estava secando e ao mesmo tempo analisando, o Flamengo não deixava o adversário jogar. Tinha muitas ações ofensivas, com variações, movimentação, e quando perdia a bola e nos dava alguma esperança, rapidamente os jogadores sufocavam o adversário, isso aqui no nível Brasil, e conseguiam retomar. Poucos jogos nos quais o Flamengo não conseguiu fazer isso, teve problemas, mas fazia muito isso. Então você já via um jogo do rival querendo secar com uma perspectiva mais baixa, porque eles tinham essa recuperação rápida. E aí tem dois pontos. A parte física, é claro que tem a parte tática também, mas a parte física e a parte mental. E é algo que eu tenho visto nos treinadores portugueses. Um trabalho muito bom nessa questão psicológica. Hoje tem a final do Mundial, não sei quanto vai ser, como vai ser. O time do Abel contra o Chelsea, o Palmeiras jogando. Mas até aqui, o time dele demonstrou uma parte mental muito interessante. Não à toa, em 9 meses, 2 títulos de Libertadores. Estilo do Luiz Castro, completamente diferente do estilo do Abel lá no Palmeiras. Mas tomara que ele chegue ao Botafogo e consiga trabalhar muito o que ele fala dos 4 pilares. Parte física, mental, técnica e tática, obviamente com uma equipe, porque, por exemplo, não é ele que dá os treinos físicos, tem um preparador para isso. É isso, galera, estamos muito juntos, a qualquer momento um novo vídeo ou uma live aqui no canal Fabiano Bandeira. Saudações alvinegras, valeu, fui!